Foi, tamo pronto. Beleza, então bora lá para o nosso quarto workshop. Dessa vez, levedura Pomona. Não sei vocês, mas para mim foi uma das favoritas. Fernando foi aquele que mais gostou. A gente estava na fábrica um pouquinho depois do invase. Ele estava doido com ela. Me deu uma lata desrotulada para experimentar. Nossa, tá bom demais, tem que tomar. Tomei e de fato está muito boa. Eu ainda não tomei a oficial, mas a primeira sem rótulo no pé da fábrica estava muito boa. Bora lá, você quer puxar daí, Lucas? Vamos sim, vamos sim. Boa noite, pessoal. Eu vou, então, um pouquinho sobre a pomona, né? Como a gente sempre começa aí falando da levedura. Eu sei que mês passado a gente já falou um pouquinho ali, o Porto já puxou algum questionamento, a gente já conversou um pouquinho sobre ela. Então, um pouquinho antes, sobre o nome, né? Essa pomona o nome veio de uma deusa das frutas, então a intenção dessa levedura era realmente trazer um frutado diferente para as degustações, tá? Para as nossas IPAs, né? Trazer esse frutado diferente e foi uma parceria da Lallemand com a Escarpment Labs, tá? Então, a Scarpment, eles vieram para o Congresso da Agrária esse ano, deram uma palestra, deram uma palestra para a gente lá, no Congresso da Agrária em Guarapuava. E eu vou passar aqui um pedacinho, dessa palestra aqui, tá? Os pontos mais importantes para a gente entender um pouquinho dessa levedura. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tá assim. Então, bom, a Scarpment, então, eles são esse parceiro nosso. Eles são uma empresa de levedura líquida, então é como você tem White Labs nos Estados Unidos, tem Bio4 e Levitec aqui no Brasil, a Scarpment trabalha nessa frente lá no Canadá, tá? Então eles são parceiros nossos, eles desenvolveram com a gente a Pomona, e agora essa apresentação aqui foi de maio ou junho, né? Então agora a gente já lançou House Ale, lançamos na DrinkTech, não temos ainda no Brasil, tá? Mas já é a segunda levedura em parceria com a Scarpment, tá? Então falar um pouquinho de como que foi esse processo para a gente chegar nessa levedura. Então a primeira coisa que até ele colocou nas apresentações do pessoal da Scarpment, acho que é muito interessante, né? É que a gente tem as leveduras que a gente utiliza no mercado cervejeiro, elas são as mesmas aí há 40, 50 anos, né? E a gente tem muita coisa nova para fazer, tem muita levedura nova para utilizar e realmente mudar o sabor das nossas cervejas. Então, é com essa intenção que a gente veio fazer aí essas leveduras novas, tá? Então, a gente já tinha falado um pouco sobre as outras leveduras, da questão do cruzamento, da hibridização. Então, aqui ele mostra para gente duas maneiras, né? Então, o que acontece? Existe uma maneira, não vou saber exatamente como que essa explicação do laboratório, mas basicamente a gente já tinha falado que as leveduras esporulam em condições adversas, daí depois, se você coloca duas leveduras juntas que esporularam, elas vão elas vão cruzar, né? Quando juntarem os esporos e voltar numa situação mais favorável, e vão sair com vários filhos diferentes. Então você pode fazer isso daqui, de estressar e misturar, elas criam esporos, se reorganizam, cruzam, e depois você vai separar a levedura que você quer, daí através de plaqueamentos. Agora também tem uma outra maneira que você consegue isolar esses esporos e fazer quase como se fosse uma fertilização in vitro, esses cruzamentos, tá? Então essa também é uma outra maneira que eles podem fazer, que ela vai ser ali um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas é mais rápido do que você ficar plaqueando e isolando aí, fazendo esse screening de uma série de filhos das leveduras parentais, tá? Então, aqui um pouco sobre as cepas, então, que a gente fez essa mistura, tá? Então, uma.
era uma levedura que fermentava muito bem, e a outra, ela tinha alguns problemas na questão de fermentação, como a questão do diastático, tá? Mas ela tinha um aroma muito bom, tá? Então, esse aroma, uma boa biotransformação. Então, que a gente cruzou buscando o que que a gente queria? A gente queria, então, o perfil de fermentação, eficiência de fermentação da primeira levedura e a formação de sabores da segunda. Só que depois que a gente fez isso, aí que entra a parceria com a Escarpment, porque até esse processo a Lara não faz nas leveduras dela. Assim, aqui um pouquinho antes, né? É uma coisa legal que ele mostra também dos híbridos. Deixa eu diminuir aqui, eu não sei se eu estou compartilhando essa parte também. Ah, que geralmente, quando você faz cruzamentos, aqui eles deram o exemplo de milho, geralmente o filho ele vai ser melhor que os pais, tá? Quando é feito essas hibridizações, geralmente é selecionado. A maioria dos híbridos eles vêm melhores que os pais, tá? Eles vêm ali numa combinação dos genes corretos ali para ter características melhores, tanto que o pai quanto com a mãe, tá? Então, aqui um exemplo das leveduras que a gente já falou, então, que a gente já fez hibridização, né, que a gente já foram desenvolvidas através desse cruzamento, tá? Então, temos o Farmhouse, que é a levedura nova nossa para, não nova, né? Tem alguns anos para belgas, o Nova Lager, que é a levedura para lager aí, para as lagers lupuladas, temos o Lona, que é a levedura para sem álcool, e agora temos o Pomona, tá? Então, o que que entra a parte da Escarpment? A parte da Escarpment, eles pegaram, então, essa célula filha que a gente já selecionou, um perfil, que a gente gostou de fermentação, o aroma que a gente queria, eles fizeram a evolução adaptativa em laboratório. Que o que que é? É basicamente eles ficarem multiplicando essa levedura, em laboratório sem parar, tá? Então, eles colocam a levedura, em um mosto que é o meu mosto objetivo. Então, por exemplo, essa levedura, a gente queria que ela fosse uma levedura para New England. Então, o que que a gente fez? A gente colocou em um mosto de New England. Então, um mosto com extratinho um pouco mais alto, com bastante lúpulo, e colocamos elas para se multiplicar muitas vezes, tá? E depois que ela se multiplicou muitas vezes, é natural, vai ter, depois de várias gerações, a gente começa a ter mutações. Então a gente selecionou desses mutantes o que melhor performou, tanto como fermentação quanto como sabor e aroma, nesse mosto de New England, tá? E aí essa levedura com o melhoramento, com essa adaptação em laboratório, foi a levedura que a gente colocou no mercado, que é o Pomona, tá? Então, assim, a mutação ela vai sempre ocorrer na cervejaria, na natureza. É normal, porque a célula de levedura a gente já sabe, então, que ela vai se multiplicando, né? Ela vai fazendo esse brotamento e, teoricamente, se clonando. E uma hora essa clonagem dá errada, tá? Então, assim, mesmo seja uma levedura com uma grande estabilidade genética, uma hora tem alguma mudancinha. É por isso que cervejarias que têm uma levedura da casa, que usa só a mesma levedura para tudo, que é uma levedura própria deles, eles precisam de um banco de levedura para tentar manter ela padrão e volta e meia começar lá do zero, porque as leveduras elas têm mutação com o passar do tempo, tá? E a gente pode acabar perdendo características que a gente gosta. É claro que nesse caso aqui, a gente multiplicou bastante justamente para fazer as mutações e se adaptar ao nosso processo, tá? Mas se ficar reutilizando na cervejaria aí 20, 30, 40, 60 vezes, você vai ver que a cerveja lá 20, há dezenas de produções atrás era diferente, porque a levedura ela vai se adaptando, ela vai mutando, tá? Isso com toda espécie acontece. Bom, então aqui um resumo do que foi feito, né? Então essa parte da Lallemand, a gente fez então o cruzamento, tá? Selecionou um híbrido bom que a gente queria de fermentação e aroma, e a Escarpment veio e colocou para trabalhar, para essa levedura para se multiplicar no mosto de Reisipa, né? No mosto dessas New England, então esse mosto aí com bastante lupulagem, para bastante turbidez. Então aqui, olha, fizeram 48 transferências a cada 2 dias, então aí foi um processo de mais de 100 dias, tá?
Então, multiplicações aí foram muito mais que isso, até sair com uma levedura que realmente se adaptou muito bem ao mosto de New England. E aí a gente veio com o Pomone, tá? Então, o resuminho dele aqui, né? Então, ele não é diastático, ele não produz. O diastático, relembrando, é aquelas leveduras que super atenuam, que secam muito a cerveja, tá? Ah, ele não é diastático, é POF negativo, então ele não traz aqueles aromas e sabores aqui que a gente chama de especiarias, de cravo, ele não traz isso, tá? Tem uma fermentação boa, a floculação dele é média, justamente porque a gente colocou ele nesse mosto de New England, mas eu digo mais, talvez seja uma floculação até um pouco baixa, porque depois que a levedura estava pronta no mercado, a gente testou vários marcadores genéticos aí que se conhece para turbidez na levedura, e o Pomona ele testou como positivo para tudo. Então ele tem ele fica mais em suspensão. É talvez uma das leveduras aí que mais fica em suspensão, justamente para fazer cervejas mais turvas, tá? Então, floculação essa média, temperatura de fermentação é isso, não tem muito segredo, perto dos 20 graus, você vai ver que ele já vai puxar bastante frutas, tá? Atenuação clássica ali das ales, tá? E uma tolerância ao álcool ali, até relativamente boa, porque todos os testes foram em mostos bem lupulados aí, que a gente sabe que ela dá uma sofrida, tá? Os aromas que o pessoal percebeu muito no laboratório, então, é pêssego, cítrico e frutas tropicais. Mas eu quero saber de vocês aí, o que que nós vamos sentir nessa cerveja hoje. Mais uma vez, infelizmente, acabei de chegar de um evento, de um congresso, de um simpósio da VLB e não tô com essa cerveja, mas vou pegar uma outra das antigas que está comigo. Mas quero saber de vocês daí o que que sentimos de notas aí dessa nova produção. Dessa vez eu tô com a minha. Olha Bora aí, abrir? Eu tenho que pegar a minha aqui. eu vou buscar também. Aí, bom demais. Pega. É, gente, eu queimei largada com força, tá? Eu vou pegar a minha também. Sadi tá aqui, não tá? Sadi, que saudade do mestre Sadi. Cadê o Sadi? Quanto tempo, hein? Tô por aqui. Eu não Ah, sei se eu tô aparecendo, tô vendo só o meu avatarzinho. eu também Eu tô só vendo vejo só o seu seu avatar. avatar. Muito bom. Desculpe pelo atraso, mas eu tive problema de conexão. Na verdade, eu tô em Francisco Beltrão, no Paraná. Temos um show logo mais aqui. Ó, que legal. Pô, tá, E tá aqui do lado. exatamente. E aí eu não sei o que fazer para sair meu avatar e entrar meu vídeo. Então, vamos de avatar. Mas eu tô com a Pomona aqui e estava escutando, né, o Lucas e já tinha visto, né, o briefing da levedura e eu acho que assim muita gente se preocupa na session, desculpa, na Hazy IPA, né, no New England, com a questão do esquema de adição de lúpulo, que é óbvio que é fundamental. Agora, a levedura, eu acho que também a gente já experimentou recentemente aí algumas haze que não eram haze, que acabaram ficando límpidas. E, certamente, no momento que você decanta essa matéria sápida, perde um pouco também no resultado. Eu não abri a minha ainda aqui, mas já estou dando um jeito, olha só. Pronto. Opa, bora então? Bora? A minha estava bem carbonatada, não teve nenhum tipo de gushing, né? Tá, a espuma está compacta e linda aqui no Headspace. Vamos ver agora na taça. Formação de espuma bem uh, consistente e além de, Lindíssima, né? tá muito linda essa Lindíssima. espuma. E olha só o que eu falo essa turbidez. Para mim, eu espero isso de uma Haze. Tá? Não espero menos que isso. E agora, no aroma, sim, é, pêssego, fruta de caroço, né?
Eu peguei um pouco para mim de ameixa, que aqui no interior alguns chamam de flauma, e superpondo o cítrico. O cítrico está aqui, vamos ver. O sabor, o cítrico aparece um pouco mais, mas o perfil dela de aroma e de sabor é muito particular e muito bom. A maneira como o amargor da cerveja completa, né, essa vivacidade do lúpulo, tá excelente. Eu acho que é importante também reforçar que a gente está, né, esse clube agora, a gente usou a mesma base de maltes para todas as cervejas, Sadi. Exato? Então essa turbidez que você está vendo nessa cerveja, ela é uma turbidez principalmente levedura. Ela tem Sim, pouca turbidez, proteína, polifenol, que é o que a gente busca normalmente numa New England, né, numa Hazy IPA, porque você adiciona uma quantidade muito grande de aveia, trigo, sim, e que não tem nessa base, né? Então, ela é uma levedura para haze, você tem esse perfil que ela, a própria levedura, por ser menos floculenta, ela ajuda a segurar a turbidez, né? Mas só lembrando que numa haze, normalmente você tem uma cerveja ainda mais turva, é, principalmente por causa de turbidez, proteína, polifenol, que nessa cerveja tem menos, porque a gente coloca muito menos proteína, né? E não tem também uma lupulagem tão intensa como normalmente tem numa New England IPA, então você também tem menos polifenol, né? A ideia aqui é uma lupulagem bem presente, mas modesta ao mesmo tempo, para que as nuances da levedura possam ser percebidas, senão a intensidade do lúpulo ia acabar mascarando o propósito principal desse clube, que é perceber o que a levedura traz de diferente para as cervejas lupuladas, né? e a percepção de amargor ah, não me remete a 50, aos 50 BU que está descrito aqui, né? Ah, obviamente que também não percebi presença alcoólica, mas tem alguma esterificação aqui, alguma coisa de levedura aqui que eu estou tentando descobrir para onde que me manda. É muito particular, né? É É, muito particular. Porque não é aquela fruta amarela de caroço de uma levedura belga, mas ao não, mesmo tempo, ao mesmo tempo você tem um pouco de uma fruta amarela junto com fruta tropical, tipo um tipo um abacaxi, mas um abacaxi, tipo um abacaxi em conserva, algo nesse sentido, eu sinto, sabe? E é curioso como que ela vai para um perfil completamente diferente da London Fog, né? Que seria um pouco mais Nossa, parecida exato. como ideia, mas muito interessante. Eu queria tomar as duas lado a lado, mas não tô com ela aqui também. eu eu Uma tive a percepção. oportunidade, pode falar. Imagina, pode tocar, Alex. Eu tive a oportunidade de, há 2 semanas atrás, eu fiz uma abraçagem com os alunos da faculdade Campo Real, aqui em Guarapuava, e eu levei as últimas 4 cervejas para a gente degustar junto com os alunos. Então a gente tomou as 4 paralelas, uma do lado da outra. Foi uma experiência muito legal. Que Os alunos ótimo. gostaram demais, assim. E a Pomona, essa de agora, ela é a que mais se destacou no perfil frutado, assim. É uma coisa de louco. Foi unânime a cerveja preferida. E depois dela, a que mais era peculiar era a Kvike. A Kvike com uma laranja meio funk, assim. Bem Sim. diferente também. E as outras duas eu achei bem parecidas, na verdade. De perfil sensorial, turbidez não, mas de perfil éster e tal, achei parecidas. Eu percebi, pessoal, um pouquinho diferente. Eu não sei se é porque eu não tenho tanta similaridade com o pêssego, mas eu, na minha anotação aqui, eu trouxe para ela
umas notinhas de pomelo e não da fruta em caroço em si. No Mas aroma, tem essa a Tem, sim. citricidade remete a pomelo. Principalmente perfeito. na boca. Principalmente na É. Exa- boca. exatamente. Eu senti no aroma dela um dulçor que eu fiquei muito tempo cheirando essa cerveja para tentar descobrir. Para mim, remete um pouquinho melado de cana. Eu tô viajando na maionese ou vocês também sentiram alguma coisa nesse aspecto? Para mim, remeteu mais à compota mesmo, né? Como foi citado aí. Sim, ok, pelo dulçor. Exato, né? E eu provei só a espuma também. A espuma tá doce também. É muito interessante. Isso é típico dessa levedura, pelo jeito. A espuma tá doce. Ô, ô, pessoal, queria fazer uma pergunta que eu fiquei meio encucado Ah, logo quando eu provei. E eu vi aqui nos ingredientes que ela tem aqui água, malte de cevada, açúcar, lúpulo e levedura. Sendo que nas outras eu não encontrei o açúcar. Isso foi proposital ou não? Jean, Nessa. isso foi um Oi. erro da Amanda. Ah, Assumo aqui o meu erro, Aham. tá? Sabe quando você copiei um negócio de um outro rótulo para facilitar minha vida na diagramação? Eu sou designer, tá, gente? Também. Uma das minhas carreiras. não. E A culpa não é sua, Amanda. A culpa é do Ctrl C, Ctrl V. exatamente. A culpa é do Illustrator, aqui a culpa é da Adobe. E aí, Jean, perdão, não, tá? Eu já me ok, desculpei aqui não. com o pessoal, um vacilo, esse açúcar, nada a ver. E aí, da nova Lager, da próxima, eu fui lá correndo e olhei, pelo amor de Deus, se eu tirar esse açúcar daqui, que foi me perseguindo esse açúcar. Oi, gente, Mas É Isabela porque, Adoçante, até brincando porque de não dar tem vocês. açúcar, gente. É um erro de digitação. Tem os açúcares do malte só, da mosturação. é sem adição de açúcar, né? Como Exato. alguma cerveja se apresenta. Inclusive, uma pitadinha de açúcar para dar um up aqui no teor alcoólico ia cair bem, tá? Até aumenta a produção de éster. É. O Entrando um Cláudio tá pouco na falando parte. que a dele tá límpida e clara, sem turbidez e pouquíssimo aromática. Cláudio, estranho. Cadê o Viu? Cláudio? Ela tá Vou pegar certa. não. Tá estranho isso daí, porque aqui o bicho tá pegando aqui de aroma. Não, Olha, eu essa consegui cerveja colocar ficou o foda, vídeo gente. agora, É, tá aqui, ó. Tá. Dá uma balançadinha na lata, Cláudio, que às vezes Ah, ela sedimenta. às vezes ela ficou muito tempo na geladeira e sedimentou. Isso pode, como eu falei, como ela não é uma New England IPA porque não tem essa base dos cereais não maltados, né, dos adjuntos aí de aveia, de trigo. Então ela não vai ter essa turbidez e ela também não vai ter aquele punch de aroma de 10, 15 gramas por litro de lúpulo que o pessoal tem usado aí nas New Englands, né? Não é a proposta aqui. É, justamente Então porque a talvez, base é a mesma em talvez, todos, né? exato. Talvez a, mas a comparação com uma New England pode ser um pouco injusta para ela aqui. Não, mas a comparação com as outras demais cervejas, a London Fog, por exemplo, para mim, era muito mais aromática e a base é a mesma. A quantidade de lúpulo é a Olha só. mesma. Essa daqui, olha, é gritante. A London Fog, assim que você abre a lata, para mim era uma explosão de aroma. Essa daqui eu sinto, mas buscando a fruta. Não é uma coisa Comparação. que eu não tenho aquela explosão Uhum, sem comparação, nada parecido. Inclusive, mesmo na a cor, eu vi quando vocês abriram a de vocês, eu percebi a diferença da cor. A uhum. cor, por mais que eu tenha mexido, ó, acabou a minha lata, ó. Tá sem nada já. Não Uhum. tem mais nada aqui e não tem nada dentro. É, vai Me saber. surpreende. Me É, surpreende um pouco porque Tem.
Eu provei elas lado a lado e a Pomona era, era mais frutada, assim. Mais frutada Agora, que a Longo Fall. mais frutada. Para mim, para mim, eu não vem. Eu tenho que buscar fruta. Eu sinto fruta amarela, mas de É, fundo. De fundo. eu concordo que não é explosão de aroma, isso eu concordo contigo. Mas também não preciso estar buscando também. Basta uma análise olfativa, né, Não, que mas tem. não, eu tô falando. Não é aquela que abre a lata e inunda o ambiente. Não, A London, a minha London, ela abria a lata, eu sentia a explosão. Assim que eu servia, para mim era muito mais aromática nesse sentido. Essa daqui eu percebo a fruta, mas óbvio, mas sem comparação, sem comparação. Pode ser porque a minha London ela ficou bastante tempo fora da refrigeração, por uma questão de problemas de entrega e tal. Então, talvez por isso a minha estava bem menos aromática do que essa. Então, eu acho que essa parte da logística talvez interfira sim, mas as duas eu recebi as duas no mesmo tempo. E as duas foram para a geladeira também muito próximo, uma com 3 dias, uma com 4 dias, então foi bem legal. Por sinal, eu não estou tendo problema algum aqui no interior de São Paulo, tá, gente? Cláudio, É que eu é a moro no primeira mato do lata? Paraná. É a primeira lata que você abre ou você já abriu uma outra, experimentou antes? Não, já abri as duas Hoje? agora. E as As duas, a duas, mesma coisa? a mesma coisa. Quando eu tinha queimado a largada junto com você, Amanda. Daí já tinha tomado uma inteira. Daí vocês estavam falando, eu falei, quando vocês falaram que iam abrir, eu falei assim, vou abrir junto com a galera, porque a minha tá diferente aí do perfil aromático e do perfil visual. E logo em seguida eu abri junto com vocês e no que eu servi, eu fiz até uma filmagem em câmera lenta, dá para ver através dela, assim, nítido, bem legal. Bem legal, não, mas bem diferente. Achei engraçado você falar, porque a primeira sensação que eu tive, enquanto o Lucas estava falando que ela é boa para reis e tal, e que ela vai deixar mais partícula em suspensão, eu falei, gente, ela não tá muito turva, né? Não, a minha não tá Mas nada aí eu turva. lembrei disso, né, Alex? Tipo assim, para deixar, para fazer uma haze turvona, a gente coloca um montão de outras coisas. E isso a gente não tem aqui. Então, toda a turbidez que tem aqui é mérito dessa levedura, né? Vamos dizer assim. Exato, Então, isso aí. né? É importante, foi bom você ter lembrado disso, porque eu já tava aqui, tipo assim, não tá tão turvo, eu queria que tivesse mais. Mas, gente, como, né? Sem Não, as mas outras bengalas. a gente percebe que na filmagem do pessoal, de uma forma geral, estou com a câmera aqui aberta também, eu estou vendo vocês, É e diferente, né? nitidamente, o nosso Maurício aí, ó, a gente percebe que Uhum, dele tá bem mais turva, a gente percebe, a minha tá bem clarinha. é verdade. Tá? Como eu falei. Marcelo, você acha que isso pode ter alguma coisa a ver com o invase? Tipo, em que As lugar do primeiras ou as tanque últimas, veio, sabe? Tipo, algum. Estratificação no tanque, né? Acontece, né? Pode ter sido. eu imaginei isso também. Hum, Pode pode acontecer. acontecer. Uhum. Explica isso pra nós, o que que é? Não, vai ter diferenças de turbidez no próprio tanque, né? Assim, dentro do próprio tanque. Então, assim, algumas latas vão ter um pouco mais, um pouco menos. Natural, né? De uma cerveja não filtrada e não homogênea, né? Então, pode acontecer, sim. Legal. Ô Marcelo, e como que foi a atenuação dela? Você acha que esse doçor é de fato um Ela, residual ou é uma sensação pelo perfil sensorial aí puxando para essas ela, frutas? ela foi a do clube até agora que teve a menor atenuação, né? Tanto que também tanto que o menor teor alcoólico também, né? Então ela foi o que deixou mais do seu residual, assim, de malte, né? Mas eu acho que tem o dulçor aqui que é de levedura também, que é glicerol, que é um álcool, né? Sim, um triol. A de Mas glicerol que eu o literal achei no clube. revelaria uma lager que eu não estou vendo, pode ser. Aí tem a Agora, questão também. Opa.
Tem a questão também que a levedura ela produz éster, né? E éster normalmente trazem essa sensação de dulçor, né? Então, pensando aí que se o propósito foi explorar a levedura, né? E aí você vê no datasheet dela aí que ela tem um pico grande de expressão de aromas tropicais e tudo, então pode ser que tenha essa questão de éster, né? Vamos ver a questão de temperatura de fermentação. Normalmente éster traz essa sensação de um pouco de dulçor, né? Então pode ter essa correlação também. Se Isso somam, também. né? Extrato Sim, residual, tudo se soma, né? sim, com certeza. E eu achei interessante, o Sadi tinha comentado que a espuma é doce. Eu não tinha percebido, agora eu provei ela que emitiu o dedão, né? É doce mesmo, eu nunca Doce. tinha reparado. Nunca reparei numa cerveja espuma adocicada assim. Isso é totalmente a levedura. Não tenho o que falar. Eu até acho que tem que já aprofundar isso aqui, porque é uma New England com outro grist de malte, né? Que se manteve na característica. Quem sabe não é um início de uma alterosa juice. Gente, eu fico tomando essas cervejas, fico só imaginando uma receita desenhada para Para essa elas. levedura. Como que É, isso aqui não ia ficar assim? é. É claro que aqui a gente tem todo um experimento por trás, o propósito de manter a mesma base, né, para ter a comparação, mas ideias aí, hein, Amanda, para lançamentos. Não, Tá Pode muito talvez um ser. longe, próximo não. Tá muito clube. longe, não. Porque a gente tá desenhando para janeiro, né, Marcelo? Passa, Ou passa. talvez, Se Deus quiser, passará pela Pomona. Tá nesse caminho talvez, aí. talvez fazer um É, próximo eu tenho clube, preferência por uma as outra aí. mesmas, as mesmas leveduras e a gente muda a receita base para otimizar cada levedura. Sei lá. Eu diria que Lá do isso, BIPAS.2. que eu comecei a falar, eu diria que essa experiência de 2025, nesse clube, né, que tem mais uma edição ainda, justamente tem esse objetivo. Agora, vamos tirar o melhor da levedura e fazer aquela história que eu falo, que o cervejeiro faz a comida para a levedura, vamos fazer uma comida ainda melhor para elas. Eu gosto da Legal, ideia. legal. Fala aí, pessoal. É, foi uma grata surpresa aqui essa levedura aqui. Eu não conhecia, nunca tinha usado. E feliz de estar provando aqui nesse projeto. Eu acho que tem um potencial gigante ali de ter fazer uma Hazy IPA mesmo. Eu peguei até um pouco adocicado, né? O pessoal falou de abacaxi, bem maduro, né? Já quase já apodrecendo. Peguei um pouco também de. Não sei se também está na época aqui, por aqui na região, mas de jabuticaba, bem madura ali. É, a cerveja tá linda aqui na aparência, a espuma densa aqui no copo aqui até o final aqui, bem persistente aqui, chegando a formar até renda ali. Fiquei feliz. Colocar na minha listinha aqui de leveduras para testar ali no futuro próximo ali, né? Já mil ideias borbulhando aqui na cachola aqui. Eu acho que vai ser legal, bem legal. E uma dúvida aqui, talvez o Leão saiba responder, porque a Ômega, né, ultimamente ela tem lançado levedura com haze positiva, né, com potencial de haze, né, de turbidez, né. Você tem algum parâmetro ali? Vocês divulgam essas informações além da floculação ali? Porque não é só a floculação, né, que determina o haze, né, a sinergia ali com os outros
os outros insumos ali que você está usando, né? Só uma É, curiosidade. a gente tem duas maneiras de ver essa questão. A primeira é que, assim, floculação na cerveja, ela não é uma coisa tão fácil. Até o próprio Richard, quando a gente estava aí na agrária, a gente ainda tem muita falta de estudos sobre a floculação das leveduras, porque assim como a questão de sabor, ela é uma interação de vários fatores, tá? Então, assim, tem pouco estudo quanto a isso ainda, tá? Mas a gente realmente testou todos esses genes aí que já são conhecidos para Raise, né? Quando você fala de ômega, você já fala de um fornecedor que eles trabalham mais livre com transgenia, né? Então, se eles querem fazer uma Raise, eles repetem aí esses genes mais vezes. Mas nos marcadores conhecidos que a gente tinha na época do lançamento, a gente testou e ela deu positivo para todos, tá? Mas beleza. A ômega, a brincadeira dela é um pouco diferente, né? Já mexe com É, já não tem geneticamente tanto modificado limite. ali. É. Exato. Ô, Lucas, uma boa noite de novo, né? Uma dúvida aqui. Essas leveduras, por exemplo, né? A gente tem aí a Ponoma, BRY também, que também a galera costuma usar para IPA, tem a Verdun, né? Então, todas essas leveduras aí, elas têm a produção de beta-aliase e beta-glucosidase. A Lallemand, ela tem como que eu posso, algum indicativo de quantidade de quanto é produzido dessas enzimas? E uma outra curiosidade é se na replicação essas enzimas continuam atuando da mesma forma, né? Então, essas enzimas, tanto a beta-aliase e beta-glucosidase, elas são produzidas exclusivamente pela levedura e a propagação, a reutilização afeta de alguma forma essas enzimas ou não? Então, a primeira pergunta, a questão desse comparativo da produção das enzimas a gente tem um Uhum. documento chamado a IPA Solutions, onde tem o Sim, comparativo de todas as nossas leveduras e tem a quantidade que cada uma produz, tanto de beta-aliase quanto de beta-glucosidase. Tá? A Tem no questão entendi. de site, sabor né, Lucas? tem no site, tem no aplicativo, mas eu vou passar para o pessoal aqui também no WhatsApp, ele pode mandar também no grupo do clube aí, tá? Também tem, e agora, quanto à questão da produção das enzimas, do sabor, ele entra tudo na questão da estabilidade genética. Então, a gente Entendi. trabalha aí para nossas leveduras elas terem essa estabilidade genética aí para fermentações que ela consiga trabalhar bem, sejam saudáveis, para ser utilizada de 5 a 8 vezes, mantendo o perfil sensorial. Ah, bacana. Aí, eu acho que eu já até vi, se eu não me engano, se eu tiver enganado, você pode me corrigir à vontade aí. Eu já vi alguns gráficos, né, entre beta-aliase e beta-glucosidase da Lallemand. Por exemplo, a BRY-97, em comparação com a Verdun, se eu não estiver enganado, ela produz mais beta-glucosidase do que beta-aliase. Já a Verdun é o inverso. Ela produz mais beta-aliase do que beta-glucosidase, né? Mas em termos quantitativos não tem, né? É mais assim, até onde eu consegui pesquisar, a gente tem os gráficos de produção. Então essa tem mais ou menos, mas a quantidade que a levedura produz, eu confesso que eu não consegui ter acesso a essa informação. Isso tem algum no laboratório algum Olha, comparativo? eu posso ver com o nosso P&D, já acho que a gente vai ter esses números, sim, tá? E Oh, isso é atividade bacana, hein? enzimática, tá? Nossa, é Eu massa. posso procurar isso daí para enviar para vocês, mas novamente, né, é uma enzima. Então, o que acontece? Uhum, A enzima ela age no substrato, então vai depender talvez um pouco mais do substrato que tu tenha, que tem os precursores para a gente produzir esses uhum, sabores, do que realmente a quantidade de enzima, tá? uhum. Mas eu vou ver esses números aí da atividade enzimática, acredito que a gente tenha eles sim para ti. Não, massa demais. Não, muito bacana. Obrigado, viu, Lucas? De Se eu nada. puder, se eu puder contribuir um pouco,
Que nem o Lucas falou, tem muito a ver com o meio, né? Então, inclusive alguns artigos que foram lançados que mostram que meios, por exemplo, assim, um meio muito rico em açúcar simples inibe a produção de beta-glucosidase da levedura. Por quê? Porque ela tem um açúcar lá, então ela não vai produzir a enzima para buscar um açúcar que está ligado ao linalol ou geraniol, entendeu? Então, acaba que o meio, às vezes, ele pode ou propiciar ou inibir a liberação dessas enzimas. A mesma coisa com beta-liase. Se você tem um meio muito rico em FAN, muito rico em aminoácido, ele automaticamente essa levedura ela vai produzir menos beta-liase. Boa, obrigado E demais, viu? é por isso, Bem é por legal, bem isso legal que isso. é por isso que para você otimizar, por exemplo, cervejas que você quer uma biotransformação muito, muito alta com beta-glucosidase, por isso que a Lallemand tem a beta-glucosidase separada para vender também, que a gente não usou nesse clube, né, Lucas? Se não me engano, não foi usado em nenhuma das cervejas, não está nenhuma das propostas, mas não foi usada justamente para não mascarar o que a levedura está trazendo. Mas o aromazyme, né, que é a beta-glucosidase, o efeito é tipo 10 vezes maior do que a beta-glucosidase produzida pela levedura. É muito Pois Se é, tu, superior. pode ir. se, se tu quiser uma atividade alta de beta-glucosidase mesmo, a gente tem ela, a enzima que o Alex falou, a enzima pronta para ser utilizada ali durante a tua fermentação, tá? A beta-liase é um pouco mais difícil da gente conseguir trabalhar com ela, porque a atividade dela é intracelular. Então, ela só meio que funciona dentro da levedura, eu não tenho como isolar e jogar no meio para ela trabalhar, sabe? Mas a beta-glucosidase, sim, tem esse produto, é o Aromazyme. Se você quiser trabalhar aí com bastante beta-glucosidase, é só trabalhar com ele. Não, pois é exatamente isso. Era essa correlação até que eu queria entender, né? Assim, se você tem mais beta-glucosidase no meio, você tem maior biotransformação. E se a Lalime conseguir, né, transmitir isso para nós, né, cervejeiros, consumidores, de quanto cada levedura produz, então, por exemplo, você tem uma levedura X que produz uma quantidade Y de beta-liase, né, em detrimento a outra levedura, e você puder escolher, né, a que produz mais, de acordo com o seu projeto, com a sua receita, isso vai ser sensacional. Vai ser muito massa mesmo aí da parte da Lalime repassar isso aí, né, para a gente, consumidor e tal. Vai ser muito bacana. Não, não, eu vou atrás desses números para te passar sim, mas voltando ali que o Alex falou, se tu quer realmente a beta-glucosidase bastante ação dela, a quantidade que a gente recomenda dosar do Aromazyme, ela dá uma atividade aí perto de 10 vezes a mais do que qualquer levedura. Tá? Sim, e essa enzima eu já usei, ela é fantástica. Muito boa. Os produtos da Lana não tem erro, né? Uma coisa que influencia também é os lúpulos que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, assim, um Citra, né? Um Citra é um lúpulo que tem uma porcentagem muito pequena de monoterpenos ligado a glicosilados, né? Ligado a um açúcar. Então, a utilização de Citra, vou fazer uma cerveja single hop Citra. Não precisa se preocupar com produção de beta-glucosidase, porque não vai fazer diferença nenhuma. Né? Agora, por exemplo, se for utilizar um Amarilo, até um Mosaic, são lúpulos que a metade do geraniol está ligado ao açúcar. É uma marinha fantástica de transformação. Ó, É isso aí, nessa mesma folha aí que eu vou passar para vocês, soluções para IPA, ele tem ali algumas sugestões de lupulagem também. obrigado aí, pessoal. Valeu mesmo, viu? A mesma coisa vale para tióis, né? Tem alguns lúpulos que a gente sabe que tem uma quantidade maior de tióis
Um Cascade, por exemplo, é um lúpulo que tem uma quantidade muito grande de tiol ligado a cisteína e glutationa, né? E uma levedura que produz uma quantidade maior de beta-aliase otimiza, né, a, a percepção de aroma desse, desses lúpulos, né? Então, Cascade, eu sei que é todos os lúpulos ali da região da Nova Zelândia, Austrália, ali são regiões que têm uma incidência mais alta de luz ultravioleta, e quanto maior a incidência de luz ultravioleta, maior a produção de tióis do lúpulo. Então, aquela região é uma região que tem lúpulos, os lúpulos têm quantidade maior de tióis. Isso até é uma coisa interessante que eu tenho curiosidade, talvez um dia ver como é que é aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil também a produção de tióis deve ser super alta. Mas a produção de lúpulo no Brasil ainda não tem muita informação de medição de tióis do lúpulo, porque a medição de tióis é muito complicada. A quantidade é muito pequena, o cromatógrafo em metodologias não tem nada definido ainda em MEBA, que é a SBC não tem uma metodologia já pré-definida, então cada laboratório usa a sua. Você não consegue comparar um laboratório com outro, é uma zona. Mas esse é o início, né? É o início, acho que mais alguns anos aí a gente vai ter mais informações sobre Choice. Tenho curiosidade para saber como é que estão os lúpulos brasileiros em relação a isso. Não, realmente tem alguns lúpulos que são, né, pensando em precursores de tióis, né, que são interessantes, né? Você falou até a mesma questão do Cascade. O Saaz, né, também tem uma carga boa Sim, de precursor e é um lúpulo sim. tcheco com baixo do alfa-ácido. Se É, fosse vou pensar ele para IPA, nunca usaria. é, Mas utilizando uma levedura ou que produza beta-aliase, ou uma enzima, ou uma prótese GMO, o Saaz explode um maracujazão ali e é muito interessante, né, cara? Então, assim, realmente, agora você falou, é difícil ter acesso a uma ficha técnica que tenha é, os tióis livres, tióis ligados à cisterina e tal. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar aqui no grupo, aqui no clube, com alguns laudos da Hop Company. Cara, eu acho que foi o laudo mais bem feito, explicativo, tinha praticamente tudo que você pudesse procurar ali na ficha técnica do loop. Você tinha TIO livre, você tinha éster, enfim, era um laudo assim absurdo. Foi muito gratificante ter participado e ter podido trabalhar com o pessoal lá da Hop Company. E assim, desconheço dos que eu já usei um laudo tão completo como o da turma. Foi sensacional poder ter trabalhado aí nesse projeto. É, são análises muito caras, né? Provavelmente não foi análise de lote, deve ter sido análise de safra, né? Mas mesmo Acredito. assim, ainda assim, são informações legais, né? Nossa, o laudo é muito completo, mas muito completo mesmo. Você pega o gráfico ali, você fica assim, nossa, dá para você montar uma receita com uma facilidade muito maior do que você trabalhar no escuro, né? Sem você ter os dados ali do que você está buscando. Então, foi muito massa. O laudo deles são sensacionais, assim. Só para não deixar passar, já que a Jaque não está conosco, eu curti muito a proposta de ação, até porque ah, saindo das panacotas mais tradicionais, com calda de frutas vermelhas, ela trouxe essa calda cítrica, né? E eu acho que esse açúcar remanescente vai combinar muito com a delicadeza da panacota. Eu acho que foi uma baita de uma sacada, eu não pensaria, mas depois de tomar a cerveja, eu posso dizer que sim, que isso aqui vai funcionar e vou ser obrigado a fazer. Muito legal, eu adoro com sobremesa. Ô, Aham. Marcelo, conta pra nós, falando em Jaque, conta pra nós. Ela me contou esses dias que vocês fizeram uma experimentação com as cervejas todas lado a lado. Como é que foi Uhum. isso? Conta pra Não, nós. foi na aula de levedura lá da escola, né?
E aí foi bem propício, né? Tipo assim, falar sobre levedura com os alunos e aí falar, olha, veja a diferença que a levedura faz na cerveja, né? Então foi incrível mesmo, foi muito legal. A gente provou desse clube e dos clubes passados também, né? Aí não foi uma análise comparativa, né? A análise comparativa foi só desse clube, mas foi bem interessante essa aula. A gente fez mais ou menos o que o Alex fez aí com a turma dele. Foi, foi muito massa, né? Cerveja de textura diferente, cor diferente, aroma completamente diferente. Eu vou, Muito eu vou, legal. vou ter que me ausentar aqui, minha filha Tá acordou. bom. Peraí, A gente peraí. sabe que os assinantes têm dificuldade, uma dificuldade peculiar em guardar as cervejas, né? Muitos deles, essa espécie, que toma todas as cervejas ao invés de guardá-las para fazer a comparação no futuro. Isso existe muito. Aqui em casa, por exemplo, se você procurar uma cerveja dessa na minha geladeira, você não vai encontrar nenhuma mais, não consegui guardar nenhuma. Mas a Brettanomyces do clube passado, esperando para explodir em cima da minha geladeira, tá lá. Essa segue firme e forte, esperando a hora dela explodir. Onde eu quero chegar? Nós estamos guardando, né, Léo? Poucas latas, porque a gente não sobra muito, né? A gente faz muito sob medida. Mas nós estamos guardando uma lata umas 100 latas de cada. Talvez a gente chegue em umas 130, né, Léo? Depende das próximas. Mas cerca de umas 100 latas, a gente está guardando tudo em câmara fria, para no final, lá em dezembro, depois que a última ficar pronta, a gente conseguir fazer o packzinho de 6. A gente está basicamente guardando a cerveja porque a gente sabe que vocês não conseguem guardar. E eu acho que vai ser super legal ter acesso a todas elas juntas. Estou muito animada para isso. Estou pensando aqui que dá para agendar uma degustação, né? A gente podia até fazer pessoalmente, né, Léo, aqui em BH. Porque, pô, se eu abrir 6 cervejas e tomar todas, vai ser babado. Vai ser aqui em casa, vai ser uma loucura. Eu voto que tinha que ser em São Paulo, né? Tem Ah, mais assinantes em São porque Paulo. você gosta de deixar complicado, né? O Léo, gente, mora em dois lugares ao mesmo tempo, tá? Ele mora em BH e São Paulo ao mesmo tempo. Ah, eu voto que só me avisem com antecedência que eu vou. Mas pode ser muito O... legal, né? Tem alguém conseguindo Sim. guardar, gente? Vocês estão conseguindo guardar alguma? Eu não tô conseguindo guardar Eu De jeito nada. guardei. nenhum. Eu Sei, tô Xarope. conseguindo. Eu guardei. Olha, eu não peguei. A que eu peguei, eu detonei Eu tudo, mas não. eu espero que as que eu deixei na agrária eles tenham guardado para mim. A gente Café. tem algumas. A gente tem, acho que, se não me engano, tem umas 5 de cada guardadas. Uau. Olha ali, era 8 para mim e já tomaram tudo. Ótimo. O Alex, voltando ali o que tu falou da questão do Tchol não sendo, não tendo muita pesquisa ainda, né? É um dos temas que é a SBC, a Associação Americana de Cientistas e Cervejeiros, né? Eles estão até patrocinando estudos aí de laboratório de biotransformação, porque realmente tem ainda muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser padronizada, para a gente conseguir entender um pouco mais, sabe? Se você pegar, tipo assim, artigos que falam de tióis da Europa e comparar com os americanos, cara, os resultados são muito diferentes. Muito diferentes. E é uma questão de análise, erro de análise. Não vai saber se dá para chamar de erro, né? É só porque não tem uma metodologia padrão definida ainda. Uma coisa que o Marcelo comentou antes de sair, eu também percebi a cor das cervejas, não só a turbidez. A Kveik muito mais escura do que as outras. Muito interessante, muito interessante. Achei bem peculiar. Não, A realmente, essa gente, parte da cor a gente já é, tinha falado isso antes no clube, né? Foi no primeiro que a gente falou disso. É, as cervejas de cor diferente, achei bem interessante. E assim, não tem nada a ver com lote de malte e tal, porque o, o lote justamente para não ter variação, a gente mandou
o volume dos maltes já certo para todos os lotes. Então, Uhum. não é nem variação do malte lá, nada, É. é uma questão da levedura mesmo. Isso, cada uma vai absorver uma quantidade diferente de compostos aí na, na parede, né? E dependendo da quantidade de levedura, dependendo do perfil da parede dela, ela vai ter essa mudança no produto final. É interessante mesmo. Muito legal, é muito curioso Eu, mesmo. Oi, Oi, Gabi. gente. Ô, Eu Amanda, vi você ela consegue aí. lançar. Opa! Olha Ô, só! louco! Ah, apareceu a Margarida, né? Tava Você dando uma chegou palestra, Flamengo? gente, que super atrasou e não tinha como parar, não consegui nem responder o Léo. Me perdoem por não estar aqui com vocês para degustar essa delícia. Tudo certo, gatinha, E acontece. Gabi, Biotransformação define, hein? Porra, que coisa! Aquela amiga que chega quando já tá bêbado. Pois é. Não, agora tô dando aquela aliviada na garganta de tanto que eu tava falando. Mas e aí, me contem. Deu tudo certo sem a minha presença? Obviamente que sim. Deu tudo Foi certo, mais mas seria chato, muito melhor com mas. você. É. Ah, Eu senti falta, Gabi. ah. Na próxima estou de volta, me perdoem. Não Gabi, consegui mas a nem. Eu sua, tava falando com o Leonardo, eu vi a mensagem dele, não consegui nem responder, foi uma loucura mesmo, mas enfim. a de sua buena. percepção sensorial é sempre muito bem descrita também. Se você quiser Ah, fazer para obrigada, nós, eu Alex. acho que vai contribuir bastante com o grupo aqui. Então, só vou falar um descritor. Melão. Eita, essa aí surpreendeu. O É, pessoal só sentiu pomelo mesmo. Olha isso não. Não, Gabi, hoje eu até descobri que existe uma fruta chamada pomelo. Hoje eu fiz uma descoberta Ai, emocionante na amor. minha vida aqui. Curte Não, então, pomelo. quando tu descobriu o refri de pomelo, então, tu vai à loucura. Nossa Senhora, Existe? se for... Sim, sim, no Paraguai, na Argentina, Nossa, é bem comum. os Refrigerante, hermanos refrigerante Encontra, tomam amargo. e é É um lindo. encontra aqui no e é sul amargo. também. Nossa, Tem Red nossa, Bull de preferi pomelo, não pomelo. tem? Aí Nossa. já não sei. Sério? Não sei que Red Bull Conhecia que também. o Lucas toma, não sei. É um azulzinho. É um azulzinho, aqueles Precisa Gente, sabores ver. especiais. Eu vou ter. Tá, É até Gabi, só uma coisa. De qual melão tu tá falando? branco. A Espanhol? casquinha amarelinha. É meio melão branco. Pois é, não. Tá bem Porque Agora, limpinha a minha. Por que agora a tá de vocês seco não já, tava mas tava. limpa? levemente É, turva a minha. Não, a minha também. levemente. A turva, minha Muito turva. levemente levemente. Assim, turva. bem. É. O finalzinho da Não lata límpida. Ah, o tá. Jean já tá. O Jean já misturou o fundinho da lata aí, hein? A minha eu não consigo ver o dedo do outro lado do copo, então Nem eu. Também não. Mas olha, foi mais uma bem surpreendente mesmo, assim. Estão arrasando, viu? Já tô saudosa, porque tem só essa daqui. Vocês estão falando em guardar e troca. ela tá tão complexa, Gabi, que saiu cada fruta aqui, saiu jabuticaba, saiu Faz sentido. ameixa, saiu. Ih, ela tá Quando bem eu abri complexa, né? ela, realmente eu peguei bastante melão, assim. Eu abri ela na semana passada e abri ela junto com a London, fazendo bem lado a lado as duas. Eu não tinha Hum. todas, mas, Qual a nossa. sua opinião? Porque a gente estava falando desse duelo há poucos minutos atrás. Qual delas todas? Dessas Não, duas só, dessas da duas. London e a A Pomona. O que que você London e achou? essa? É, Cara, eu acho que a London. a sua London estava mais pegada de aroma e tal, de sabor. Sim. Eu achei essa daqui mais carbonatada. É, assim, meio difícil de servir ela, controlar a espuma.
É, a London me agrada mais. Assim, não que essa não esteja boa, mas acho que na competição ainda a London eu gostei mais. Massa, legal. Como não é unânime, né? Exato. É. É Eu que essa gostei mais tem dessa. alguma coisa de astringência, e aí faz sentido isso da jabuticaba para mim. Tem um Ah, pouquinho assim, sabe? E o que na Como se London eu fosse não tânico, peguei. assim. É. Claro, faz parte da estrutura também, não é algo que super incomoda, mas percebo um pouco dela. Mas gostei da história. Eu cheguei, vocês estavam falando de fazer coisas em São Paulo, em BH, sei lá o quê. é porque eu tava Gostei, falando avisa que a antes. gente, Gabi, tá guardando umas 100, 130 latas, pelo menos, de cada uma, sabe? Mas isso não é nada, Final de tá, maio gente? estarei em BH, pode ser? Nós somos muitos assinantes, isso não dá, É. enfim. Olha, Léo conseguiu fazer enquete. Que bom! Eu Nossa. tava aqui tentando. Eba! Ah, eu não posso votar. Ótimo. Mas aí a gente tava falando de guardar, porque nós estamos guardando, né? Pra poder depois oferecer isso a 6. Mas que é foda tomar 6, né? De uma vez só, uma pessoa É. sozinha em casa, imagina, E o loucura. legal é fazer essa análise lado a lado. Exatamente. Demais, não? Mas aí tem que ser com companhia. Eu não aguento É. 6 latas. Eu virei esses dias pro Léo Não. e falei: Você assiste jogo de futebol? Toma quantas latas, mais ou menos? Aí ele, 6. Eu falei: Pronto. É só escolher o jogo agora. Tá louco, gente? Sério? Vocês estão, tipo, 6 latas assistindo um jogo de Depende, né? futebol? Eu não tô nunca. Uai, são É 2 pouco horas. 6, tempo, sete Fernando. por Melhor deixar sete. esse assunto quieto. Você toma Gente, é muito mais babado. que isso. Você tem uns 6 aí por causa do lero-lero. Eu não preciso de futebol para tomar 6 latas. Na época do Mano Menezes ali, ó, na retranca. Você toma umas 7 latas tranquilo. Eu e o Lucas, se a gente dependesse de futebol para tomar cerveja, Tava lascado? ia quebrar as cervejarias do Brasil, porque esse ano, olha, tristeza, viu? Tem tá feio? Eu Você não torce pra que assisti time, nenhum Alex? jogo esse ano, porque eu sou furacão. Ô, tá bom, tá melhorando, filho. Tamo bem. Faz parte, acontece. É, O eu Porto acho vai para o que Paraguai também? Oi? Vai para o Paraguai também ou não? Quem me dera, vou nada, vou vir aqui de casa tranquilo. Ver jogo do meu time nunca é tranquilo. É sofrimento sempre. Oh, meu Deus do céu. A gente arruma cada coisa pra cabeça da gente que eu vou te contar. Mas, É, pessoal, vocês estavam falando aí de entre São Paulo e Minas Gerais, a degustação guiada presencial. Acho que tinha que ter uma em cada capital, né? Bota uma em Porto Alegre também. Eu acho bem legal. Por que não? Eu acho. Pode mandar pra gente, eu e o Sadi organizamos, fazemos, né? Inclusive, eu tenho, acho que uma de cada ainda. Ó, viu? Eu tenho uma de cada também. Eu consegui Tá guardar. sendo. Tá conseguindo ter Gente! maturidade para tal, Nossa, continua gente, isso é dizendo. maturidade. Isso é um nível É. assim que eu desejo. É Buda, sabe? Um negócio. Uau! Eu Incrível, não parabéns. consegui, não. Eu falei lá, no, né? Falei lá na primeira confraria, eu falei que ia deixar uma. Eu não consegui, não. Amanda, bem que ela previu que eu não ia conseguir, eu lembro. Conheço. Minha maturidade tá só na idade, já acabei com todas. Que bom que a gente Olha, está guardando. a minha tava bem translúcida, porque ela ficou muito tempo na
cervejeira, mas eu fiz um balanço legal na lata, depois ela ficou bem turva. Mas eu acho que foi o Bom. tempo de reserva mesmo. Tanto que no copo ela tá parecendo turva, mas inicialmente ela tá bem translúcida. Eu fiz um balanço legal na minha lata também, derramei tudo aqui, próximo do teclado do meu computador. Foi de parabéns. E Cadê aí, o resultado Cat? da enquete, Léo? Nossa, Pra babado. mim Como é que faz sumiu. Você para ver ela? Vocês não veem o Não. resultado? Pra mim Não. sumiu. vai aparecer. Peraí. Ah, Aí. foi. Olha. Olha o BRY. BRY. Que tal? A Gente. Bri é Vai, boa também. Marcelo. A Nossa, Pomona tá vindo coitada da arrebentando. Kvike. Eu gostei tanto da É, Kvike também. Vou na ser enquete. sincera, eu votei na Kivike, tá? É, Gabi. Olha. Na última Uhum. enquete, né? Quando a gente não tinha Pomona, a BRY ganhou assim, disparado. Eu votei no BRY. Eu também. Sou fã dela, sou muito fã da BRY. Nossa Senhora. Foi a levedura da minha primeira cerveja. É, nós começamos aqui de cara, fazendo uma América IPA, puxando aqui os lúpulos na memória, se eu não me engano, foi Citra Mosaic e Comet. E a levedura foi a BRY. Eu acho que talvez por isso ela eu tenho esse apego e esse apreço por ela. Ó, baita levedura. Ó, o cara começou chique. Comecei Rapaz, Minha na gente, GS eu vou ter que. 05. Minha gente, eu vou ter que me dar o meu prefixo e sair do ar, que minutos a bateria me espera. Certo? Opa, Muito Bom obrigado. show, meu amigo. Boa, Excelente arrebenta. Pomona, boa demais. Valeu, Bom Sadi. demais, Show, mestre. Nos Sadi. vemos em Valeu, dezembro. Sadi, grande presença. Então, valeu. Valeu. ô, Léo, eu até lembro o preço da receita, rapaz. Foi quase 250 conto para fazer 50 litros. Ô, Foi a louco, primeira. quando que fez isso? Caramba. Oi? Quando que foi isso? 2016. Eu lembro até o preço que eu quase matei meu cunhado. Eu falei, ô abençoado, você tá doido? Na época nós começamos juntos, né? Na hora que ele me trouxe essa receita, eu falei, velho, você tá maluco? A primeira receita, você me dá uma pedrada dessa? Eu falei, vambora. Ai, Deus, que loucura. Ele tava para viajar Ô, no dia. 2016 era caro isso, hein? Ué, você tá Total. doido? No dia eu pirei, ué. Falei, gente, Paulo, você tá ficando doido. E ele ia viajar para África do Sul. E nós fizemos a receita 2 dias antes. E foi na casa dele e tal, aquele negócio todo. Deu problema no tique, no final a gente não conseguia configurar aquele negócio, o problema era na sonda. E foi confusão para tudo que é lado. Mas no final, não sei se eu teria a mesma percepção hoje, mas a breja ficou legal. Foi muito massa, mas eu lembro direitinho dos lucros que foram usados, do preço da receita que me assustou e da levedura. A levedura, a BRY, ficou no meu coração. Apego emocional à levedura. Eu confesso que eu tô vendo hoje pela primeira vez, tá? Isso eu nunca tinha ouvido Exatamente. falar, não. É isso aí, Nossa, não pode ser com lúpulo, tem que ser com levedura. muito massa a experiência. Inclusive tem ela aqui de backup, tem tanto ela, tem a Verdão. É uma belga que eu gosto demais da Lallemand é a Hebe. É uma levedura que eu sou apaixonado por ela também. Inclusive fizemos A, a fase 4 foi com a Hebe da Lallemand, aí na Prússia. Sou fãzaço dela também. a Você vê que não Triple, ela é um é espetáculo, né? Acho marketing, né? melhor levedura para Triple do mercado, acho. Não é? Eu curto demais ela. E um detalhe interessante, é, ela normalmente, né, cervejas belgas, elas trabalham em temperaturas mais altas, né? E a Hebe, ela trabalhando em baixa temperatura, ali tipo 17, 16 graus, ela traz uma carga de ameixa, fruta seca tão interessante, bicho. E é até, assim, é diferente, né, do que as leveduras belgas trabalham. Normalmente elas trabalham em alta temperatura para produzir esses éteres. Inclusive, acho que até na ficha técnica dela mesma, ela
tem esse indicativo, né, de que trabalhar com ela em produções de baixa temperatura traz essa pegada de essa mais para fruta seca, frutas passas. É muito interessante ela. Sou fãzão também. Tá, uma Belgian IPA dá para fazer também. Ela é uma das leveduras que mais aguenta álcool que a gente tem. A Sim, resistência dela para fazer cervejas alcoólicas é uma das maiores. e ela é porrada mesmo. Ela aguenta pancada. A minha favorita agora não vai mais para caseiro. Qual? Bessazon. Não vai mais? Acabou? Não. Ixi. Não vem. Na verdade, isso foi uma decisão da empresa para não. Como ela é diastática, né? Ela super atenua, a chance de um Sim. caseiro explodir garrafa é meio alta. Então a Eu não explodi gente. nenhuma. Droga. A gente deu Confesso, uma segurada nisso. confesso que eu nunca tive problema com levedura diastática. Gosto, inclusive. Mas eu acho que o problema da levedura diastática é no final da fermentação, a enzima começa a trabalhar, só que de forma mais lenta, né? Então, às vezes, talvez o cervejeiro acha que acabou a fermentação, ele interrompe, e normalmente o caseiro ele vai fazer uma refermentação na garrafa, e aí realmente pode dar algum tipo de problema. Mas, é, deixando aí mais alguns dias em temperatura mais alta, subir a temperatura mesmo, resolve isso e nunca tive problema com ela. Nossa, O é uma problema é Agora, que variedade. tem mas muito, agora eu tem troquei de muitos. favorita. Agora é a Hybrid. Qual? A híbrida. Ah, Eu sou a louca da Saison, então tudo pra fazer Saison, no raseio, eu gosto. essa Eu ia híbrida, falar, a Farmhouse, né? A Farmhouse eu não usei, não. eu adoro Farmhouse Ale para fazer Belgian IPA. O Lucas falou da AB, mas, mas eu gosto muito da Farmhouse Ale porque ela é POF negativa. E as Ah, tem outras uns ésteres leveduras muito belgas, bonitos. É. e as outras leveduras belgas, você não pode se dar o luxo de brincar com biotransformação e tal, porque senão ela faz um fenol tão alto que lembra uma Verdade. borracha. E com a Farmhouse Ale, nossa, fica nossa, uma delicinha. Olha, boa dica. Vou testar ela. Ela tem sachê menorzinho, né? Ou é só o pacote 500? Tem, Não, você tem, tem. tem, só que nós não temos estoque dela agora, só que agora a Lallemand, ela diminuiu o pedido mínimo das leveduras sachê para nós, então talvez a gente consiga voltar a trazer. Boa. Né, Lucas? Quiser me Obrigado, dar um Lucas. presente, eu aceito um kit, Obrigado, quero fazer uma Lucas. produção grande. Ó, Lucas, é contigo aí. Gosto muito da Farmhouse Ale. Fiz uma Italian Grape Ale com ela também, que ficou, nossa, muito bom. Nossa, deve ter ficado incrível. Ô, Gabi, aquele lúpulo Tá- lá que você sugeriu para nossa single Ah, malt, Pucharine, fala o mais. novo neozelandês. É legal? Qual? Você já experimentou? O Gostou? Ou Pucharine. tá com vontade de experimentar e por isso que você sugeriu? Eu já tomei cerveja com ele, mas ainda não fiz nada, assim. E bem pessegão, né? Ele é um outro neozelandês, então tem essas frutinhas mais delicadas, assim, né? Delicadas no sentido da frutas, mas é intenso, né? Que nem o Nelson é bastante uva, esse tem bastante pêssego, né? Então, acho que é uma boa, Legal. assim, uns frutadinhos legal. Marcelo sugeriu um outro também, super interessante. Marcelo, não, eu não tô aguentando esse verão. E eu sugeri foi o do Cita, né? Que é o HBC 1019, né? Agora ele ganhou nome. O Adocica? É. Tô com sono. Ela tá dormindo, Pô, acordou já agora. em nome pronto se usar esse lúpulo, né? É. Adocica, meu amor. Nossa, Gabi, obrigada. Você
Nossa, economizou 5 reuniões de brainstorming aqui, vou anotar. Essa bate feliz. Amém, amém. Gente, vou parar de gravar. Peraí.